Pai santo e amado, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos por Jesus Cristo que nos salvou e que nos salva do presente mundo e do poder do pecado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos a Sagrada Escritura em mãos, de podermos lê-la. Te louvamos pelo Santo Espírito que abre o nosso coração para compreendermos com a alma as verdades da Sagrada Escritura. E esse é o nosso pedido ao Senhor nesse dia, que o Senhor venha a nós e que as verdades da Tua Palavra que meditaremos hoje de fato façam sentido no nosso coração e produzam uma mudança radical na nossa vida, produzam uma piedade verdadeira, uma fé completa e madura na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço por todos que estão aqui, o Senhor conhece os corações, sabe a necessidade de cada um, e eu peço que bondosamente o Senhor os visite com o Espírito Santo, alimentando a alma de todos nós. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9. Lucas 9, nós vamos ler a partir do 28. E qual vai ser o nosso foco aqui nessa passagem? Eu quero hoje falar sobre piedade. Piedade é sinônimo de espiritualidade, usando uma palavra mais moderna. Vida cristã, comunhão com Deus. E eu quero apresentar para vocês essa manhã o modelo da piedade de Jesus. Então nós vamos falar sobre isso. O título da nossa mensagem é Jesus, um modelo de piedade. Só que antes de chegar na piedade de Jesus, eu quero apresentar antes dois modelos de espiritualidade. O primeiro modelo que a gente vai se deparar aqui na leitura é o modelo de Pedro, Tiago e João. Eles estão no monte com Jesus Cristo se transfigura na presença deles. E eles têm aquela visão gloriosa daquele milagre. No entanto, eles não têm discernimento para compreender o que estava acontecendo ali. Então, são pessoas que estão diante de uma grande manifestação de poder, mas não têm discernimento, eles não percebem a centralidade de Jesus naquilo tudo. Esse é o primeiro modelo que eu vou mostrar. O segundo modelo é o modelo dos 9 que ficaram no vale. Então vocês sabem que 3 subiram com Jesus, Pedro, Tiago e João. Sempre que eu falo isso dá vontade de falar Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então os outros 9 ficaram e eles estão discutindo teologia. Estão debatendo teologia com os fariseus, com os escribas. Eles estão com as autoridades lá brigando e debatendo teologia. Mas de repente aparece uma pessoa endemoniada. E eles não estavam prontos para aquilo. Eles não puderam expulsar aquele demônio. Então esse é um outro modelo que eu chamo de debate teológico sem poder. E o terceiro modelo, que de fato é o que nos interessa, é o modelo de Jesus, marcado pela oração, pela obediência e pelo poder de Deus. Então nós vamos olhar esses 3 modelos, e o meu desejo é que Deus faça de fato essa mensagem chegar ao vosso coração, e todos nós sairmos daqui essa manhã desejosos por termos uma piedade semelhante à do nosso Salvador Jesus Cristo. Leiamos então a palavra do Senhor, Lucas 9, verso 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Que palavras foram proferidas 8 dias antes? São as palavras do verso 27, é só um parênteses aqui. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então Jesus está falando que algumas pessoas ali não iriam morrer sem antes ver manifestação do reino de Deus. E 8 dias depois nós temos o cumprimento
dessa predição de Jesus. Então, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Como eu disse em princípio, irmãos, nós vamos olhar 3 modelos de espiritualidade, de piedade. O primeiro modelo que nós temos é o modelo que eu chamei de milagres, mas sem discernimento. O texto começa dizendo que Jesus subiu ao monte para orar, e Pedro, João e Tiago subiram com ele, mas não conseguiam orar com Jesus. Eles estavam com muito sono. O texto diz que eles estavam premidos de sono. É interessante, significativo, que aquilo que dava prazer em Jesus parece que fadigava os seus discípulos. Mas mesmo assim, esses homens presenciam 4 grandes milagres. O primeiro grande milagre é a própria transfiguração de Jesus. Jesus sobe ao monte e quando ele começa a orar, a sua aparência começa a mudar. Os irmãos sabem que quando Jesus se tornou homem, nós poderíamos dizer que a sua divindade foi envolvida pela humanidade. A divindade de Jesus Cristo ficou escondida na casca de uma aparência humana. Mas aqui começou a acontecer o oposto. Aquela divindade que está escondida dentro de Jesus, oculta pela sua face de homem, ela começa a sair pelos poros, e Jesus começa a brilhar, Jesus começa a ficar glorioso, Jesus começa a assumir uma pequena forma daquilo que ele sempre foi na eternidade: brilho, luz e glória. Os discípulos ficam espantados. Esse foi o primeiro milagre que eles viram.
Mas o segundo milagre, igualmente grande, foi a aparição de Moisés e Elias, as duas maiores autoridades do Antigo Testamento, conversando com o Senhor Jesus Cristo. O terceiro milagre foi a nuvem gloriosa, que do nada os envolveu, e aquela nuvem que os cercou ao ponto deles terem medo. E por último, a própria voz de Deus falando. 4 grandes milagres, não é? Milagres gloriosos. Mas irmãos, mesmo diante de tantos milagres, eles não tiveram o discernimento correto. Eles não perceberam o que estava acontecendo. Primeiro, eles não discerniram a própria centralidade de Jesus. Pedro, quando faz aquela proposta estranha de construir 3 tendas, é como se Pedro estivesse colocando Jesus no mesmo patamar, no mesmo status de Moisés e Elias. E nós sabemos que Jesus é singular, Jesus é o rei, Jesus é o salvador desses 2 grandes homens. E uma das coisas que eles não perceberam era a centralidade de Jesus naquele evento. O evento ali não dizia respeito a Moisés e Elias, o evento ali dizia respeito à apresentação de Jesus como Cordeiro e Salvador, e eles não perceberam isso. E aqui talvez nós tenhamos a primeira lição sobre o que é uma espiritualidade verdadeira, o que é uma piedade verdadeira. É aquela que se centra em Jesus, é aquela que olha para Jesus, é aquela em que você se espelha, você se alimenta, você bebe, você toma Jesus para si. Essa é a espiritualidade que agrada a Deus. O que mais que eles não discerniram? Além de não discernir a centralidade, eles também não discerniram a missão de Jesus. No versículo 31, você pode olhar comigo por gentileza, tem uma palavrinha muito importante. Os quais apareceram em glória, falando de Moisés e Elias, e falavam da sua partida. Essa palavra partida, no idioma original que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra êxodo. Mesma palavra empregada para falar do segundo livro da Bíblia. Então eles estavam falando sobre o que? Eles estavam falando do êxodo de Jesus. Eles estavam conversando sobre a partida de Jesus. Êxodo no Antigo Testamento é a saída do povo de Israel da libertação para a salvação. É a saída do cativeiro para receber uma herança. E aqui eles estavam conversando sobre o êxodo de Jesus. Eles estavam falando sobre a partida de Jesus em direção à cruz. Eles estavam apresentando que na verdade a cruz de Cristo é o grande êxodo, é o êxodo por excelência. E eles não perceberam isso. É lá na cruz que nós encontramos liberdade. É lá na cruz que nós encontramos uma herança. É lá na cruz que nós recebemos o céu como nosso lar. Mas eles não perceberam isso, irmãos. Eles não estavam cientes disso. Eles não estavam percebendo que o tema da conversa ali era a morte, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o fato de que ele estava prestes a ir para Jerusalém e sofrer uma morte terrível. O centro da conversa era a cruz. Aqui nós temos mais uma ideia do que é uma espiritualidade verdadeira, o que é piedade. Espiritualidade verdadeira, piedade, é aquela que se centra na cruz, é aquela que olha para a cruz, é aquela que admira a cruz, é aquela que já compreendeu o poder da cruz. Mas os discípulos de Jesus também não estavam prestando atenção nisso. Outra coisa que eles não estavam discernindo era a própria missão deles. Vocês notaram a proposta de Pedro? Senhor, vamos fazer 3 tendas? Vamos ficar morando aqui em cima? Aqui em cima é tão bom. Olha aí, Jesus, olha como Jesus está lindo, em glória, transfigurado. Olha aqui, Moisés e Elias, as grandes autoridades do Antigo Testamento. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar só nós aqui. Vamos fazer uma casinha aqui em cima, vamos ficar morando aqui e a gente fica só falando das coisas de Deus, a gente fica só ouvindo sobre as coisas celestes. Lá embaixo é sofrimento demais, é gente endemoniada, é gente doente, mas aqui está aparecendo até o céu. Eles não entenderam qual era a missão deles. A missão deles não era ficar escondidos no monte.
O plano de Deus para a vida desses homens é que eles fossem apóstolos, e a palavra apóstolo originalmente significa enviado. Eles tinham que ir ao mundo, eles tinham que levar a mensagem de Deus. Nós poderíamos dizer que isso aqui é um tipo de espiritualidade de fuga. É como aquelas pessoas que se refugiam em castelos. É como aquelas pessoas que fundam comunidades fechadas em si mesmas. E eles também não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, eles não estavam discernindo o porquê eles estavam vendo aquilo. E em último lugar, poderíamos dizer que eles não discerniram a própria pessoa de Deus, a adoração. O texto diz que quando a nuvem os envolveu e eles ouviram a voz de Deus, eles tiveram muito medo. Então eles não tiveram também uma aproximação correta do Senhor, Pai. Eles não tiveram uma adoração verdadeira. E aqui nós temos dois extremos quando se fala de adoração. Um extremo que talvez seja o mais comum na nossa cultura hoje, seja o extremo da falta de reverência. A maneira como nós chegamos, a maneira como nós prestamos culto, a maneira como nós lemos a Bíblia, cantamos, ouvimos a exposição da Sagrada Escritura, às vezes falta reverência no nosso coração. Nós fazemos de uma forma excessivamente informal, quase que banal. A maneira como você chega para adorar o Senhor diz muito sobre se existe reverência no seu coração. Esse é um extremo. Mas o outro extremo é a fobia. É aquele medo de Deus que trava você. Às vezes nós que somos pais, acabamos imprimindo isso na mentalidade dos nossos filhos. Quando nosso filho faz alguma coisa errada, a gente diz: menino, toma cuidado, senão Deus vai castigar você. E a gente vai imprimindo isso na mente do nosso filho, como se Deus fosse um xerife cruel que está pronto a bater em você caso erre. E o nosso filho vai assentindo a esse tipo de pensamento. E quando ele cresce, no momento em que peca, em vez de correr para Deus, ele corre de Deus, porque ele aprendeu a ter medo. São dois extremos que nós temos que evitar. Deus é santo, puro, cálice dele, trema a terra diante dele, mas Deus também é Pai. E os discípulos não perceberam isso, e foi por isso que eles não discerniram e não adoraram o Pai como deveria. Então, esse é o primeiro modelo, é o modelo do monte. Às vezes nós achamos, irmãos, que se nós víssemos mais milagres, nós seríamos mais fiéis. Às vezes nós achamos que se nós tivéssemos uma manifestação visível de poder, de coisas grandiosas acontecendo ao nosso redor, isso iria prover a nós uma espiritualidade, uma comunhão real com o Senhor. Mas não é verdade. Aqui está claro que se você quer crescer em santidade, você não precisa, em primeiro lugar, ver milagres. É verdade que nós amamos os milagres, nós oramos por milagres, nós desejamos que milagres aconteçam, mas milagres não são o Evangelho. Nós precisamos da cruz, nós precisamos olhar a Cristo, nós precisamos nos alimentar de Cristo. É isso que faz com que a piedade verdadeira floresça em nosso coração. E os discípulos não perceberam isso. Eles estavam diante de uma grande demonstração de poder, mas eles não perceberam o que acontecia. O segundo modelo é o modelo dos eventos que estão acontecendo lá no vale, né? Tem os eventos do monte e tem os eventos do vale. O que é que estava acontecendo no vale? No vale estava ocorrendo debate de teologia, uma classe de teologia lá pegando fogo, discussão teológica profunda. Nós sabemos que isso estava ocorrendo não no escrito de Lucas, mas Marcos acrescenta isso. Se você olhar comigo no capítulo 9, olhe por gentileza, no capítulo 9, capítulo 9 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, verso 14. E aqui a gente percebe que é o mesmo evento. Eles estão voltando do monte com Jesus. No verso 14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos,
viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então o que estava acontecendo lá embaixo? Enquanto Jesus se transfigurava no monte, nós temos os discípulos lá embaixo metidos numa grande discussão teológica com os escribas, que eram autoridades judaicas. E é nesse momento, irmãos, que eles estavam lá brigando, discutindo questões que o texto não esclarece quais são, que ocorre uma grande necessidade. Surge um pai que tem um filho endemoniado, e os discípulos de Jesus, aqueles 9, eles não estavam prontos para dar assistência espiritual àquele homem. Nós poderíamos dizer que eles estavam discutindo a obra, mas não estavam fazendo a obra. Eu não estou falando, irmãos, que não tem espaço para discussão na vida cristã, mas a discussão do trabalho não pode tomar o lugar do fazer o trabalho. E eu observo que no nosso meio a gente discute muito, a gente conversa muito, a gente debate muito doutrina. Nós temos escola bíblica dominical, nós temos congresso, nós temos encontros, nós participamos de fóruns. Tem gente que passa o dia inteiro no WhatsApp discutindo doutrina, mas às vezes não evangeliza o vizinho, às vezes não ora, é capaz de discutir teologia, mas não tem vida de oração, não tem leitura frutífera das Escrituras. Poderíamos dizer que é conhecimento sem poder, teologia sem unção, seria isso. E aqui os discípulos de Jesus, enquanto estavam discutindo teologia, o diabo estava agindo. Surge essa criança endemoniada. O texto diz que o espírito se apoderava daquela criança e jogava aquela criança na água, jogava a criança no fogo. Não sei se vocês conseguem imaginar o tamanho do horror que isso é para um pai. Você ter o seu filho e está lá brincando como qualquer outra criança está brincando, e de repente essa criança começa a mudar suas feições e começa a se jogar na água, começa a se jogar no fogo, como se tentasse tirar sua própria vida. E esse pai, nessa imensa angústia, vai até os 9 discípulos de Jesus, na esperança de que o filho dele seria curado, haveria uma libertação espiritual. E o texto diz: os discípulos não puderam, eles não puderam fazer nada. Aqui na história, conforme Marcos conta, versículo 18: a este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Então aqui, irmãos, surge a necessidade, e os discípulos de Jesus não estavam prontos. No versículo 28 diz: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Jesus está dizendo para eles que há demônios e há demônios. Eles já haviam tido outras experiências de expelir demônios, mas aqui, meus irmãos, era uma luta mais renhida, era uma luta mais profunda, e eles não estavam prontos. Eles não oraram, eles não jejuaram, eles não buscaram o poder de Deus, eles estavam perdidos em debates teológicos.
Lembre-se disso, irmão, irmã. Quando você não ora, você não tem poder. Quando você não ora, você não está pronto. Quando você não recebe poder de Deus, e o desafio, a provação, a necessidade surge, você não está pronto para fazer aquilo que Deus quer que seus filhos façam. Jesus aqui fala sobre jejum. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você jejuou pela presença de Deus? Eu não estou falando de jejuar porque você quer um carro, jejuar porque você quer uma casa, um emprego. Eu estou falando, quando é que você jejuou desejando o poder de Deus operando em você? Jejuou desejando o controle do Espírito Santo, ser de fato cheio do Espírito Santo. Quando foi que você jejuou por isso? Os discípulos de Jesus não fizeram, e eles não estavam prontos. Meus irmãos, eu tenho percebido que as coisas que nos afastam de Deus, muitas vezes não são coisas pecaminosas, são as coisas boas da vida. São aquelas coisas boas que Deus nos entregou para nos abençoar. O descanso, o trabalho, a família, às vezes a diversão, o passeio, o entretenimento. Essas coisas em si não são pecaminosas, mas às vezes essas bênçãos que Deus nos concede, elas estão ocupando lugar que deveriam ser do Senhor. Parece que nós nos acostumamos tanto a comer o pão daqui da terra, que nós não temos apetite pelo pão do céu. Todas as vezes que você pega um belo pão, e você saboreia esse pão, o pão, ele é o pão que você come hoje, eu poderia dizer assim, ele é uma espécie de símbolo de um pão superior, maior, vivo. O próprio Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quando nós comemos pão, como por exemplo comemos aqui no dia da ceia, quando nós comemos pão, nós estamos simbolicamente nos lembrando que existe um pão espiritual que nos alimenta. Então quando você se alimenta aqui na terra, você está se lembrando que um dia você foi alimentado pelo céu, a sua alma foi saciada. Mas irmãos, quando nós jejuamos, nós estamos nos alimentando do próprio pão do céu. Você não está comendo o símbolo, você está comendo o próprio pão do céu. Portanto, jejum verdadeiro é fome por Deus. Jejum verdadeiro é desejo pelo Senhor. Jejum verdadeiro é desejo de ser tomado da plenitude do Senhor. E se você chegou aqui essa manhã e você deseja poder de Deus, você precisa orar. Se você deseja a unção de Deus dominando a sua vida, você precisa jejuar, você precisa buscar o Senhor. Porque de repente pode chegar situações em sua vida, situações de tentação, situações em que você é cercado pelo mal, situações difíceis e você não vai estar pronto. Os discípulos aqui estavam discutindo a obra, eles não estavam jejuando, eles não estavam orando, eles não estavam exercendo fé. E quando o problema chegou, eles não estavam prontos. Essa provavelmente é a explicação para o fato de que tem tanto crente em Jesus derrotado, que chega diante de certas tentações, de certos problemas, de certas oportunidades, não consegue dizer não, não consegue agir que nem Jesus. Por quê? Porque está perdido em outras coisas, às vezes está perdido até em discussões teológicas. Vocês entendem que o que eu estou falando aqui, eu não estou excluindo a discussão teológica da vida de oração, como se você pudesse só ter uma coisa ou outra. Você pode ter as duas, mas não era o caso aqui dos discípulos de Jesus. Pois bem, mas vamos agora para o último modelo, que esse de fato é o modelo que nos interessa. É o modelo de Jesus. E volte comigo para Lucas 9, e nós vamos ver o modelo de Jesus. Como é a piedade de Cristo? E como deve ser a nossa piedade? Então, em primeiro lugar, a gente vê claramente no texto que a piedade de Jesus, a vida espiritual de Jesus, é marcada pela oração. O texto diz que Jesus subiu no monte para fazer o quê? Orar. E o que foi que aconteceu quando ele estava orando? O texto diz que ele foi transfigurado. O texto diz que a glória de Deus desceu sobre ele. Então, se você deseja ver a glória de Deus na sua vida,
Se você deseja ver a operação sobrenatural do Senhor ocorrendo em sua existência, você precisa orar. É isso que o texto está dizendo. E foi a oração que preparou Jesus para o caminho que ele estava prestes a andar. Foi a oração que preparou Jesus para o êxodo. Foi a oração que preparou o coração de Jesus para a cruz. Moisés e Elias estavam conversando sobre a partida, sobre o êxodo, sobre a ida de Jesus para o Calvário. E foi a oração que preparou Jesus para isso. Então, quando nós oramos ao Senhor, além de nós sermos revestidos pelo Espírito Santo, nós recebemos graça, nós recebemos poder para enfrentar os grandes desafios da nossa vida, para enfrentar os momentos de peneira, para enfrentar os momentos de tentação, para enfrentar momentos de doença, para enfrentar momentos de perda. É através da oração que nós recebemos poder de Deus para tudo isso. E foi por conta da oração de Jesus que o Pai o defendeu. Você percebeu isso? Quando Pedro fez aquela proposta, vamos construir aqui 3 tendas. Jesus não se levantou dizendo: ei, alto lá, por que 3 tendas? Não, eles são inferiores. Eu sou o salvador deles. Por que você está me tratando como se eu fosse dele? Jesus não fez isso. Foi o próprio Pai que tomou a defesa dele. Foi o Pai que veio aos discípulos e os repreendeu. Esse aqui é o meu filho, esse aqui é o enviado, esse aqui é o eleito, esse aqui é o Messias. Vocês têm que ouvir a ele. Você percebe isso? Que quanto mais você ora, menos você se defende. Quando você está se defendendo, você está tomando a luta por si mesmo. Mas quando você ora, é Deus que assume a sua defesa. E eu tenho certeza, irmãos, que se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Nós não ficaríamos dando tantas explicações, nós esperaríamos o Senhor tomar a nossa causa. E foi isso que Jesus fez. Então essa é a primeira marca da piedade de Jesus. Jesus orava. Qual é a segunda marca? A segunda marca é a obediência. Jesus era obediente. O autor de Filipenses diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós vimos que o tema da conversa entre Elias, Jesus e Moisés era a sua partida para Jerusalém. Jesus estava conversando com eles sobre a ida a Jerusalém, o ser levado perante as autoridades, sofrer tudo o que sofreu, ser pendurado numa cruz. Eu pergunto a vocês, vocês acham que Jesus estava comprometido com esse projeto? Versículo 44 diz: logo depois de todos esses sinais, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está falando diretamente com seus discípulos. Ele acabou de se transfigurar. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, não fiquem muito impressionados com esse estado de glória que vocês estão me percebendo agora, porque daqui mais alguns dias vocês vão me encontrar surrado, inchado, machucado e humilhado. Aqui vocês estão me vendo como Deus, mas daqui a alguns dias vocês vão me ver como servo sofredor. Jesus diz isso a eles. No versículo 52, diz assim: e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Jesus desceu do monte, revestido do poder de Deus, alertou seus discípulos: eu vou ser entregue aos homens, e em seguida ele parte. E o texto diz que quem olhasse para a face de Jesus veria o seguinte: eu vou para Jerusalém. E o que eu estou tentando dizer, irmãos, para vocês, que foi esse gesto dele vem através da sua obediência. A oração qualificou Jesus a ser obediente. A oração fez com que o coração de Jesus se comprometesse completamente com a obra terrível que ele estava prestes a fazer. Então a espiritualidade passa pela obediência. Você quer ser
maduro espiritualmente, você quer ter comunhão com Deus, você quer andar com o Senhor, você de fato quer ver a graça de Deus operando na sua vida, você precisa ser obediente. Você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você precisa não fazer aquilo que a Bíblia diz que você não deve fazer. Você deve dizer não para si mesmo, você deve dizer sim para Jesus. Essa é a espiritualidade de Jesus. A Bíblia, irmãos, diz que Deus não se impressiona com sacrifícios. Deus não se impressiona com as nossas realizações. Deus não fica impressionado com a quantidade de dinheiro que a gente doa. Deus não fica impressionado com os nossos gestos externos. Deus deseja obediência. Se você o ama, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus é obediente. Ele é comprometido. Ele é comprometido com a sua missão. Você, à semelhança de Jesus, também recebeu um chamado, você também recebeu uma missão. E o compromisso, a sua obediência passa pela vida de oração. Por último, poderíamos citar como modelo da piedade de Jesus o seu próprio poder. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele espírito imundo. O texto diz que o demônio estava lá no chão com aquela criança. E Jesus se aproxima e diz assim: sai e nunca mais volta. Nunca mais. O próprio Jesus, em capítulos anteriores, ele disse mais ou menos o seguinte: que quando um espírito imundo sai de um corpo, lembra dessa passagem? Quando o espírito imundo sai de um corpo, ele sai, fica andando por lugares áridos, e depois ele volta, não é isso? E se estabelece ali, leva outros 7 junto com ele, e o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então Jesus está ensinando ali que quando um espírito imundo sai, e não há conversão naquela pessoa que foi alvo de assédio, é muito provável que o segundo estágio daquela pessoa vai se tornar pior que o primeiro. Mas o texto aqui está dizendo que Jesus simplesmente disse: sai e nunca mais volte. Nunca mais. Acabou, aqui você nunca mais entra. E aqui, irmão, Jesus está mostrando o seu poder. Ele está mostrando a sua autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. O diabo não pode resistir a uma ordem de Jesus. O diabo não é dono do inferno. O dono do inferno é Jesus. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte e do inferno. O inferno é um lugar em que o diabo será atormentado. E aqui, irmãos, diante de tudo isso, Jesus está apresentando um modelo que ele deseja de vida para você. Você tenha poder. Que você tenha poder do Espírito Santo operando em seu coração, em sua vida. Eu quero terminar dizendo para vocês que é urgente a nossa necessidade de piedade. É urgente. Eu creio que a Igreja de Cristo nunca foi tão carente de vida espiritual frutífera como nossa geração o é. Nós estamos com os bancos das nossas igrejas cheios de pessoas. Mas são poucas pessoas que têm a piedade de Jesus. São poucas pessoas que têm vida de oração. São poucas pessoas que vivem uma vida de obediência a Deus. E são poucos os que são revestidos de poder do alto. E isso, irmãos, explica a quantidade de gente fraca, desestimulada, sem poder, vivendo na igreja, assistindo pregação todo domingo. Mesmo assim, parece que está oco, parece que está seco, parece um deserto, parece uma estiagem dentro do coração. Porque falta vida de oração, falta obediência. Falta o prostrar-se diante de Deus, buscar a sua face. E nós precisamos desse poder. E se está faltando poder em sua vida, se está faltando poder em nossa igreja, não é pela falta de disposição de Deus, não é porque Deus encerrou as portas do céu e Ele está simplesmente ignorando a nossa existência. Não é isso, irmãos, é porque nós não estamos comprometidos o suficiente. Nós não estamos buscando a Deus como deveríamos. Nós não estamos jejuando como deveríamos jejuar. Nós precisamos desse poder.
Eu quero dizer a você essa manhã que a graça de Deus está aqui nesse lugar. O Senhor Jesus Cristo está no nosso meio, e Ele está pronto a revestir, Ele tem prazer em fazer isso. Ele disse que se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, Ele não dará o Espírito Santo a todos que o pedirem. Jesus tem prazer em fazer isso. Jesus tem prazer em dividir o seu Espírito. Jesus não quer apenas, não escolheu um grupo de seletos dentro da igreja com o qual Ele reveste de autoridade e poder. Deus colocou isso para todas as pessoas, da pessoa que ocupa o púlpito até o que fica na porta. Todos têm a possibilidade de receber poder de Deus. Todos têm a possibilidade de experimentar esse tipo de piedade. Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Pare de desperdiçar a sua vida. Pare de desperdiçar o tempo com coisa fútil, de jogar seu tempo no lixo. Desliga um pouco o seu celular, desliga um pouco a sua televisão, vai orar. Acorda na madrugada para orar ao Senhor, para falar com Deus. Tira um dia da sua semana, um certo horário da sua semana em que você não vai falar com ninguém, que você simplesmente vai abrir as Escrituras e você vai ler sem ter preocupação de quando você vai parar. Você vai falar com Deus, você vai orar. Você vai perceber que às vezes esse processo todo é cansativo, mas parece que a sua alma está leve. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Foi para isso que Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo nos salvou para a gente viver uma vida cristã relapsa. O sangue de Jesus foi derramado para que nós tenhamos salvação e piedade. Então Deus oferece isso a você hoje. Do jeito que você está, venha a Jesus essa manhã. Fale com Ele, olhe para a cruz, olhe para esse Salvador. Clame por Ele. Clame para que Ele venha repousar, governando os seus sentimentos, o seu coração. E você vai, no nome de Jesus, experimentar um novo vigor espiritual. E quando chegar o momento de necessidade, você vai estar pronto. Então que Deus nos abençoe e que Ele nos revista com o Santo Espírito. Amém. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos pelo exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, todo-poderoso, eterno, perfeito, Ele veio a esse mundo e nos ensinou como nos relacionar contigo. Ele que não precisaria orar, porque Ele é o próprio Deus que ouve as orações. Ainda assim, Ele orou para nos ensinar que nós precisamos orar. Ele mesmo, ó Deus, que é perfeito, mesmo assim, Ele se sujeitou a uma vida de obediência, para nos ensinar que nós precisamos obedecer ao Senhor, mesmo quando isso doa em nossa carne. E Ele, Senhor, que tem todo o poder, Ele, quando humano, escolheu receber poder do Senhor, para nos ensinar que nós também devemos viver uma vida de dependência, buscando a plenitude de Deus. E nós olhando, Senhor, para a nossa vida, nós percebemos o quanto estamos aquém disso tudo. Nós percebemos o quanto estamos distraídos, com coisas banais, triviais, e com coisas até pecaminosas. E nós entendemos, ó Deus, que se nós não estamos vivendo uma vida de vitória e de poder sobre o mal, sobre o próprio pecado, nosso pecado, é por conta da nossa própria fraqueza, do nosso desleixo. E nós pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe. E essa manhã, ó Pai, colocados diante do exemplo do Senhor Jesus Cristo, clamamos ao Senhor como igreja, que o Senhor mova o nosso coração para a piedade verdadeira. Que de fato, Senhor, nós venhamos a remir o tempo, a buscar o Senhor de todo o coração, a afastar de nós todas as coisas, até aquelas coisas boas, mas que tem nos impedido de estar com o Senhor.
Nos ajude, ó Deus, a tomarmos esse tipo de decisão. E permita, ó Pai, que daqui para frente nós experimentemos uma vida de oração frutífera, madura, e que essa comunhão com o Senhor na oração, nas Escrituras, nos qualifique para a vida de obediência e o consequente poder que o Senhor nos dá. Nós precisamos de Ti, Senhor. Desperta o Teu povo, visita a nossa nação com despertamento espiritual, visita o povo do Senhor com avivamento, para que o mundo venha ver o Teu poder e a Tua glória agindo através da Tua igreja. Eu peço pelas pessoas que aqui chegaram, Senhor, que estão fracas, que estão desestimuladas, que não têm desejo, que não têm apetite pelas coisas do céu. Ó Senhor, tem misericórdia. Vai a essas pessoas, Senhor. Permita que esse exemplo de Jesus hoje venha encantar esses corações. E saiam daqui, Senhor, humilhados, desejosos, determinados a andar com o Senhor, a seguir a vocação que o Senhor lhes deu. Também clamo pelas pessoas que aqui estão e que ainda não entregaram o coração a Jesus Cristo. Ó Senhor, abra os olhos para que essas pessoas percebam quanto elas necessitam, para que elas vejam a oferta da graça, elas vejam o Teu amor mostrado no Calvário, e elas venham, Senhor, ficar encantadas com isso e se curvarem diante de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Nós pedimos por nossa igreja, nós pedimos para que nesse lugar seja um ambiente da operação do Espírito Santo, que aqui nessa igreja, Senhor, seja um lugar de poder do Senhor operando através do Teu povo, e que aqui seja um local de adoração verdadeira, de espiritualidade crescente, de adoração em espírito e em verdade, de pregação fiel das Sagradas Escrituras. Nós pedimos tudo isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a quem amamos. Amém.